Hello, hello galera, beleza? Mano, aqui quem fala com vocês é o DVzinho, né? Muitos de vocês devem me conhecer do Guardiancraft, obviamente, né? Já que esse vídeo eu vou contar um pouco da história do servidor. Eu decidi postar esse vídeo no meu canal porque a história do Guardiancraft em si não é muito grande. Eu preciso contar mais de mim do que do servidor pra fazer algum sentido. Senão seria, eu decidi abrir um servidor e é isso, entende? A história. Acredito que a história seja mais do DVzinho do que a história do servidor em si. E eu tô fazendo esse vídeo aqui então em homenagem, né, aos 2 anos de servidor. Bastante tempo aí online, sabe? O servidor já passou por altas e baixas muitas vezes, já passei por muita coisa, aprendi muita coisa. Já teve muita gente na staff aí que ajudou muito o servidor e depois virou contra o servidor. Enfim, são várias emoções, né? São 2 anos de história, é muito tempo. É muito aprendizado também, sabe? Eu cresci muito nesse tempo aí. Eu vi muita gente que realmente quer ajudar o servidor, gente que quer fazer de tudo para atrapalhar o servidor. Dizia que queria ajudar o servidor, mas no final tava falando mal do servidor. Enfim, né? São muitas histórias que teria para contar. E hoje eu decidi contar um pouquinho sobre a origem do servidor, né? Como eu falei no começo. Mas como eu falei, eu preciso começar de mim, né? A história do servidor em si não é tão grande. Mas então, para começar, a gente volta pro ano de mais ou menos 2014. Foi uma época assim, eu já conheci o Minecraft mais ou menos em 2012. Só joguei basicamente servidores, sabe? De Full PVP na época. Eu acho que eu não sei se existe Rank Up já nessa época, mas eu jogava Full PVP em servidores 1.5.2. Eu sempre gostei muito, sabe? Até que em 2014 eu conheci um servidor. Esse servidor já chegou até a falir, já fechou. Mas na época era um servidor muito bom, velho, pro ano de 2014, 2015. Era um servidor, tipo assim, excelente. Tinha tudo pra ser um servidor top do Brasil, tipo assim, ter mais de 1000 pessoas online. Tanto que uma época eu acho que já chegou a bater 1000 pessoas online no servidor. Só que assim, eu jogava nele, daí eles abriram o survival, eu comecei a jogar esse survival deles por muito tempo. Eu joguei por muito tempo nesse servidor. Foi de 2014 até 2018 eu joguei nesse servidor. Então foi muito tempo. Mas acabou que o problema desse servidor, como o problema de 99% dos servidores, é justamente a staff, né? E a staff desse servidor era bem ridícula, velho. A staff era dividida em 2 clãs dentro do servidor. Então, tipo assim, tinha admins que eram do clã de jogadores, do próprio clã, os próprios amigos, sabe? Não era um negócio justo ali. O pessoal não gostava muito de mim nesse servidor porque eu não concordava com essas coisas que eles faziam. E eu falava mesmo na cara dos caras que eu achava errado isso, que eu não gostava. E o pessoal me bania por isso, dizendo que era ofensa staff, porque na época meu computador era bem ruinzinho, então não tinha como eu gravar as coisas, não tinha prova, sabe? Eu também era muito mais novo na época. Hoje em dia eu sei que às vezes a gente, mesmo sabendo que alguém tá fazendo uma coisa errada, não tem o que a gente fazer se a gente não tiver prova concreta. Se a gente não tiver e querer acusar, vai ser pior. Então, mas nessa época eu era mais novo e eu não tinha essa noção. Então eu falava mesmo, vocês estão fazendo isso, isso e isso, mas não tinha prova nenhuma disso. Mesmo sabendo que era verdade, eu não tinha prova. Então minha palavra não ia valer nada, porque era minha palavra contra um admin de um servidor. Esse servidor, o que fez ele falir foi isso. E eu gostava muito desse servidor, jogava muito nesse servidor. Tanto eu como o Marco também por muito tempo. A gente jogou bastante survival nele. Talvez vocês vão estar vendo aí no vídeo alguns clipes desse mapa. A gente jogou no mapa 6 da survival lá. Vai ter algumas construções aí. A gente tinha uma farm de fungo gigante, uma farm de ferro. A gente jogava muito nesse servidor. Só que infelizmente foi decaindo com esses staffs e acabou que o servidor faliu, né? Ele fechou, se eu não me engano, no final de 2020. Nessa época o Guardiancraft já estava até aberto. Aí começando a falar do Guardiancraft, em 2018 foi quando eu falei, mano, chega, eu não consigo mais jogar nesse servidor. Foi até uma época que eu cheguei a tomar blacklist do servidor, ou seja, mesmo que se eu entrasse no servidor e eles descobrissem que era eu tomava ban na hora. Então, tipo assim, eu não podia mais jogar naquele servidor. Nem se eu criasse outra conta, outro nick, não importava. Aí eu falei, mano, então é isso, né? Essa foi minha jornada no servidor. E como eu gostava muito dele, eu falei, mano, eu vou tentar aprender mais sobre staff. Quem sabe assim os caras não me colocam na staff do servidor. Vê que eu não sou tão ruim assim como eles pensam. E nessa época também eu cheguei a fazer amizade com alguns staffs, que como eu falei, eram 2 grupos de staff. Vou colocar como grupo 1 e grupo 2. Esse grupo 1, eles não gostavam de mim. Basicamente nenhum deles. E tinha esse grupo 2. Nenhum dos grupos eles eram 100% staff
staffs corretos, assim. Mas eu lembro que certa vez uma staff desse grupo 1 chegou a deletar uma farm minha gigante, uma farm de cacto 100% gigante. Era a maior farm do servidor. Ela foi e eu loguei e tava sem farm nenhuma. Eu loguei e simplesmente tinha um buraco onde tava a minha farm e eu nem entendi na hora. Eu não jamais pensaria que algum staff teria feito isso. E a única staff que estava online, olha que coincidência, era justamente ela que tirou minha farm. Eu falei com ela que minha farm tinha sumido, eu não sabia o que tinha acontecido. Ela falou que ia conversar com os superiores dela. Ou seja, ela mesma tirou a farm e ela não assumiu. Então, tipo, só isso já dá pra ver que o que ela fez não foi correto. Finge que não foi você, obviamente aquilo tá errado. Não tem por que você esconder algo. Se tivesse certo, ela não teria escondido, né? Então, e esses staffs do grupo 2, eles me ajudaram, eles refizeram minha farm, com comandos, obviamente, mas eles refizeram minha farm, e então eu acabei pegando amizade com esse pessoal. Só que era o seguinte, esse grupo 1 tinha, os dois grupos tinham staff de todos os tipos, só que o grupo 1, uma das pessoas desse grupo era um dos diretores do servidor, ou seja, um dos donos do servidor. Ele era, tipo assim, o maioral do servidor, por assim dizer, e ele não gostava de mim também, obviamente, como eu falei, nenhum do grupo 1 gostava de mim. E no grupo 2, o cargo mais alto era coordenador, que era um cargo abaixo de diretor no servidor. Esse coordenador, ele cuidava do survival. Só que coisas grandes, como entrar pra staff, precisava passar pelo diretor, que não gostava de mim. Então acabou que eu nunca entrei pra staff. Esse coordenador, ele já disse que ele já tentou me colocar, mas nunca conseguiu, por causa desse diretor. Não sei dizer pra você se ele realmente colocar na staff. Mas o que eu digo é que realmente esse diretor não gostava de mim. Então eu jamais teria chance de entrar pra staff. Só que eu já tava aprendendo a mexer com servidores. Eu comecei a entender, a fazer um servidor. Comecei a fazer um servidor no meu PC, mesmo um PC fraquinho. Eu comecei a fazer um servidor nele. Abri via Hamashi para alguns amigos entrarem. Eu tentei construir alguns eventos para esse servidor que eu jogava, que eu falei pra vocês. Eu tentei construir no meu servidor alguns eventos para passar para esse servidor, mas sempre era barrado por esse diretor. Então acabou que eu, tipo assim, eu fui desanimando, sabe, com tudo isso que acontecia, e acabei meio que desistindo desse servidor, deles no caso, e falei, mano, eu vou continuar mexendo com isso aqui, porque eu sempre gostei de servidor, como eu falei pra vocês, eu joguei muito pouco survival sem ser em algum servidor online. Então eu falei, mano, eu vou continuar com isso aqui, velho. Aí eu comecei, chamei um amigo, falei, mano, vamos tentar abrir um servidor de survival? Aí ele falou, vamos. E a gente começou, ele tava mais construindo as coisas e eu tava configurando os plugins e tal. Também deve estar passando imagem aí no fundo do que era pra ser o primeiro spawn aqui do Guardian Craft. Isso aí é um negócio que poucos jogadores já viram isso aí, então é como se fosse um exclusivo aí pra vocês. Então era pra ser o primeiro spawn do servidor que a gente fez e tal. Nunca ficou pronto, tanto que vocês podem ver que tem algumas partes faltando aí. Enfim, aí a gente começou a fazer esse spawn em 2018. Em 2019, eu comprei uma host de novo, pagava uma host pra ter o servidor aberto. No meu PC era complicado porque eu não tinha um PC bom e não tinha como eu deixar ele 24 horas ligado. E o Marcos, ele é meio doido. Ele, às vezes, tipo assim, 4 da manhã ele tá no servidor construindo. Então, se fosse só no meu PC, seria mais complicado de manter aberto. Fora que era mais lagado também, então a gente decidiu comprar uma host e a gente começou a fazer o servidor, a gente começou a fazer outro spawn, que aí sim foi o primeiro spawn do servidor que a gente usou mesmo. Se alguém jogou na Season 1 aí, vai lembrar do spawn. E então a gente começou em 2019 a fazer, aí eu voltei a mexer nos plugins, o Marcos que tava construindo. E foi isso, a gente foi fazendo, só que a gente acabou uma época aí brigando por um motivo bem besta aí. Enfim, a gente brigou, ficou um tempo sem se falar. Aí eu continuei mexendo no servidor. Só que lá pra maio de 2020, um mês antes de abrir o servidor, eu cheguei a postar, se eu não me engano, no WhatsApp, um status com um anúncio da abertura do servidor. E daí ele decidiu, a gente voltou a se falar, ele voltou e queria entrar de novo no servidor pra ajudar. Daí a gente decidiu. Aí finalmente chegamos em junho de 2020. Foi quando a gente abriu o servidor. E mano, esse servidor eu abri ele, velho. Muita gente acha que foi por dinheiro, que foi pra copiar outro servidor, igual esse Dreamcraft. Tinha
no começo ele era muito mais parecido com o Dreamcraft do que hoje. Porque realmente na época eu não tinha tanta condição de comprar plugins pro servidor, então a maioria dos plugins era grátis. E tipo assim, não é que eu tô copiando o outro servidor. Eu não tenho culpa se o servidor, o servidor ele vendia muito VIP. E a maioria dos plugins eram grátis da internet. Então, tipo, a culpa é deles, que na verdade não fizeram um servidor mais bem feito e chegou a falir também. Esse era um dos problemas do servidor. O servidor não atualizava. Desde 2015 o servidor tinha o mesmo esquema. Ele durou 5 anos sem muita atualização, sabe? E o Guardiancraft a gente abriu justamente para ser uma proposta contrária do Dreamcraft. Eu não pensava em abrir servidor na época. Meu objetivo era simplesmente conseguir virar staff nesse servidor, porque criar um servidor é muito complicado. Hoje em dia, que eu já passei por esse tempo aí, eu sei que é realmente muito difícil fazer um servidor, principalmente no meu caso, porque hoje em dia sou só eu no servidor, então acaba que é muito complicado, é muito trabalhoso fazer tudo isso, sem muito dinheiro, sem staff, sem player, sem VIP. Então é muito que a gente abriu o servidor. A gente abriu com essa proposta de ser diferente de outros servidores aí que tinha muito abuso na staff recebia dinheiro pra fazer coisa errada. A gente nunca fez isso aqui, tanto que eu já recusei diversas vezes pessoas querendo me pagar em troca de spawner. Pra mim, dar spawner pra alguém no servidor é literalmente eu digito um comando e pronto, tá dado o spawner. E não, eu recusei várias vezes. Já me ofereceram mais de R$100 em troca de um spawner de Iron Golem e eu recusei. Eu prezo muito pela honestidade, a sinceridade nas coisas, né? Independente de alguém estar vendo ou não. E foi isso o objetivo que eu abri o servidor. Eu sei que tem muita gente que não gosta de mim, acha que eu sou chato no servidor. Eu posso ser um pouco rígido com os players mesmo, mas eu tento fazer tudo certo, tudo dentro das regras do servidor ali, sem dar muita moleza pra ninguém aí. Então eu acabo realmente sendo muito julgado por isso. Já inventaram muitas mentiras sobre mim aí também, porque eu me esforcei tanto pro servidor pra chegar umas pessoas aleatórias e ficar falando mal, como se eu tivesse feito o servidor só por dinheiro. Cara, qualquer um que tem servidor sabe que, tipo, survival não é um modo muito lucrativo. Então, tipo, se eu tivesse feito por dinheiro, seria o último modo que eu teria aberto, seria um survival, né? Eu acho que as pessoas julgam muito sem conhecer, sabe? E eu acho que isso que é complicado no mundo, porque se você não faz as coisas mais fáceis ali, o caminho mais fácil, você acaba sendo prejudicado. Da mesma forma, eu comparo muito o servidor com canais de YouTube, por exemplo. Eu gosto muito, por exemplo, do Nostalgia, que sim, é um canal muito grande, mas quanta treta ele já não passou, já quase perdeu o canal. Enquanto isso tem youtuber que 25 vídeos por dia aí, vídeos genéricos, apelativos aí, ganha muito mais do que ele. Então é muito difícil você fazer o certo e receber menos do que aquele que faz o mais fácil, né? E eu sempre quis fazer pelo certo aqui no servidor, tanto que foram poucas pessoas que já entraram pra staff aqui, não é qualquer um que consegue entrar pra staff aqui do Guardiancraft. Servidor muito, até um pouco, não é falando de uma forma querendo me achar melhor do que alguém, mas é um servidor que foi muito bem feito, sabe? Eu levei muito tempo pra fazer esse servidor, tanto que eu comecei em 2018 e o servidor só foi abrir em 2020, né? Então é um servidor que eu fiz meu melhor, velho. Eu já passei madrugadas e madrugadas acordado aí pra resolver problema que não tinha necessidade nenhuma de eu fazer, mas eu fazia questão. Eu sempre tentei ajudar os players aí, mesmo o player que eu sabia que ia parar de jogar no servidor, eu fazia questão de ajudar. Eu me esforcei muito nesse servidor, sabe? Infelizmente o servidor ainda é pequeno, o servidor tem pouca gente e eu não sei se vou conseguir manter ele por muito tempo. Só um adendo, esse vídeo eu tô gravando ele no dia 25 de março, 25/3. Esse vídeo vai ser postado no dia 1 de junho, né? Então talvez o servidor já tenha melhorado ou piorado, eu espero que melhorado, né? Mas como eu tô gravando esse áudio no dia 25/3, eu não sei como que tá o servidor, mas a situação atual dele tá um pouco triste, porque tem pouco player, tem pouco VIP também, então, tipo, tá um pouco difícil de manter o servidor. Os dois staffs que eu queria fazer esse vídeo aqui também com um certo desabafo, sabe? Que eu nunca fiz um vídeo desse conversando com vocês, mesmo que seja um monólogo, né? Conversando sozinho aqui. Eu acho que alguns de vocês vão entender um pouco o meu lado da história aqui. Eu queria que, sei lá, todo mundo entendesse de verdade tudo que aconteceu no servidor, todas as tretas que já teve aí. Infelizmente não tem como, né? Eu ir atrás de cada jogador pra explicar a treta passo por passo ali. O que eu posso fazer é falar que tentei fazer meu melhor aqui. Eu já errei algumas vezes no servidor, sim, já errei muitas vezes no servidor, mas
sempre que eu erro com alguém, eu faço questão de ir atrás e pedir desculpas. Nunca bani alguém justamente no servidor. Todos os bans aqui têm um motivo muito bem esclarecido, isso eu garanto pra vocês. E eu acho que é isso que falam muito do servidor, que tem muito ban injusto, mas acaba que não é verdade. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi o vídeo, um pouquinho da minha história, da história do Guardian Craft também. Não é uma história muito feliz, nem uma história muito dramática, que é a verdade, que eu não vou inventar uma história muito linda pra vocês, que não vou inventar esse tipo de história assim, bem clichê e genérico. Tô aqui pra falar a verdade com vocês e nessa é a verdade. Esse servidor era pra ser apenas um teste que eu fiz pra passar pra staff de outro servidor, só que acabou que esse servidor fechou e eu não desisti de entrar no staff também e decidi fazer meu próprio servidor com uma forma de fazer uma comunidade legal, sabe? A mesma comunidade que tinha nesse servidor eu queria ter aqui no meu, que era uma comunidade legal, uma comunidade unida, bastante player online, interagindo. Esse sempre foi meu objetivo com o servidor. Nunca foi dinheiro ou sucesso, porque muitos players nem gostam de mim e eu não... Eu mais gasto dinheiro com esse servidor do que ganho, então não tem como falar que foi alguma vantagem isso, né? Eu tive mais problemas do que felicidade com esse servidor, infelizmente. Meus planos é pelo menos até o final do ano tentar crescer esse servidor. Eu não sei se vou conseguir, eu não sei se quando esse vídeo estiver sendo postado, se o servidor vai estar de boas ainda. 2022 vai ser talvez o último ano do Guardian Craft, se ele não der certo, porque eu tenho que seguir minha vida, eu não posso ficar o resto da vida aqui no servidor tentando fazer ele dar certo. E eu espero que todos vocês que tenham gostado do servidor, tenham jogado, mesmo que por pouco tempo, tenham se divertido. Eu já vou ficar muito feliz se receber nem que seja um comentário aqui falando de alguma experiência legal que teve no servidor, algum amigo que conheceu aqui no servidor, porque esse foi o objetivo, né? Infelizmente eu não sei se o servidor vai durar muito mais tempo. Como eu falei, eu tô com muita dificuldade aqui pra cuidar de tudo sozinho. Eu ainda não tenho um trabalho. Mesmo se eu arrumasse também, eu não teria tanto tempo servidor, então acaba que o servidor teria que dar certo antes de eu arrumar algum emprego para poder continuar com ele. Então meu objetivo sempre foi esse, fazer o servidor uma comunidade legal, fazer uma interação com os players legal. Então é isso. Se vocês tiverem gostado do vídeo, tiverem tido, nem que seja uma experiência legal, dá pelo menos um like aí no vídeo, ou comenta, que eu já vou ficar muito feliz de ler isso. Então, é isso, galerinha. Eu vejo vocês numa próxima, talvez. Não sei se vai ter uma próxima, mas é isso. Tudo de bom pra vocês.